Oi, Monique, seja bem-vinda. Oiê! Tudo e com você? Tudo certinho. Deixa eu dar um recadinho. Você tá conseguindo me... Tá. Eu tô te vendo bem, tô te ouvindo bem também. Tá bem para você aí também? Tá, tudo certo. Enfim, essas iniciativas do Janela UBC, elas também têm o objetivo de juntar fundos, né? Levantar valores para o fundo que a gente criou em parceria com o Spotify, que é o Fundo Juntos pela Música. Esse fundo ele está arrecadando doações e a cada doação, cada R$ 1 doado, mais R$ 1 é acrescentado. Então a sua doação vale o dobro e a gente está, o objetivo é ajudar associados que estejam passando por dificuldades nesse momento. Então, para quem quiser se inscrever também para receber o fundo, dá uma olhadinha lá no site, tá pinado aí embaixo, né? Esse site é o de doação, mas lá tem o link para onde você se inscreve para receber o fundo também, para ver quais são os pré-requisitos, tá? Você se inscrevendo, sendo aprovado, você recebe 4 pagamentos de R$ 400, totalizando R$ 1.600. É uma forma da gente tentar trazer essa ajuda humanitária aí para quem estiver passando necessidade. Estamos aqui hoje com Monique Dardenne, maravilhosa, advogada, empresária, curadora artística, fundadora do Women's Music Event, curadora do Centro Cultural São Paulo, mãe e praticamente uma porta-estandarte da bandeira da mulher na música, né? Monique, seja bem-vinda. Eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre o seu histórico, de onde que você veio, onde você está, para onde que você está indo. Nossa, depois dessa apresentação, acho que você já descreveu tudo melhor que eu. Primeiro, obrigada, Elisa. Eu acho, primeiro falando da iniciativa, né, do fundo que vocês criaram para ajudar os artistas, eu acho incrível. Estou aqui para ajudar também no que for preciso. A UBC é um parceiro super forte do WME, da conferência. Esse ano estaremos juntas novamente. E é muito importante para esse momento que a gente está vivendo, né? Todas as iniciativas que puderem contribuir para que o mercado da música passe essa fase que temos que passar é muito valioso. Verdade. Bom, eu tenho 36 anos, sou de São Paulo. Nesse momento eu estou no interior, eu fugi da minha cidade, que é um super foco, né, do Covid. Tenho bronquite, então fico até com aquele medinho de que, meu Deus, se eu pegar isso. Então, foi uma decisão que eu tomei vai fazer uma semana. Estou aqui olhando para um lago. Se você ouvir um cachorro, um passarinho ou um boi, fica tranquilo que está tudo bem. Bom, eu comecei na música há 15 anos, né? Eu fazia direito e aí eu fui convidada para trabalhar numa agência de bookings artísticos de música eletrônica, que era do Festival Tribe. Na época, a Tribe era um dos maiores festivais de música do Brasil. Eles faziam seis edições pelo Brasil. Tinha edição, a de São Paulo, principalmente, dava até 30 mil pessoas. 4 tendas, era bem grande na época. E aí eu fiquei lá durante 4 anos. Quando eu saí de lá, montei a minha própria agência. Lá eram basicamente artistas de música eletrônica, grandes, pequenos e médios, nacionais e internacionais. Montei minha agência aqui com a Mili. A gente ficou 1 ano. Então a gente fez artistas como Snoop Dogg, Pitbull. A gente começou a nossa parceria com marcas, né? Dali eu comecei a trabalhar com marcas. Isso faz 10 anos. E aí, depois a Mili ficou grávida, eu montei a minha agência sozinha, que eu tô com ela até hoje. Então, dessa minha agência, na verdade, é um CNPJ, né? Porque a gente meio que trabalha com o nosso nome. Então, eu comecei a representar... Deixa eu só fechar a porta aqui, só um minutinho, peraí. Eu tô vendo um raio de sol, a Luísa tá te buscando aí. Eu achei que era por causa da luz. Voltei. Não. E aí, eu
comecei a representar o Boiler Room no Brasil, que ele é uma web TV de música underground inglesa, e eles foram um dos primeiros a começar a fazer esse formato de live streaming no mundo. Então, eles apareceram lá em Londres, né, numa salinha, começaram a fazer DJ sets e a transmitir. E isso deu uma explosão. Eles começaram a fazer essas transmissões em salas de casas pequenas, com artistas super renomados e com um público de 15 ou 20 pessoas. E aquilo foi virando uma febre. E aí eles vieram para o Brasil, eu peguei a representação deles pela minha agência. No mesmo momento, engravidei e fui convidada para ser label manager do Skoll Music. E na época lançou artistas como Carol Conká, nessa nova fase dela, né? O Tom Bay, Mamundi, Jalu. Então, eu tive a oportunidade de fazer a gerência de todos os lançamentos junto com Miranda, Zé Gondo, do Marote. Foi uma super escola para mim. E aí, depois disso, eu tive minha filha, trabalhava numa agência. Quando as mulheres voltam de licença maternidade, a maioria delas, o que acontece? Elas são mandadas embora. Então, isso aconteceu comigo também. Oi? É bem comum. É bem comum. E assim, a gente que trabalha com música, nós somos autônomas, né? Mas no caso, nessa época, eu estava trabalhando num lugar fixa. Quando eu fui mandada embora, eu só fui entender o que aconteceu comigo depois de muito tempo. Eu ainda trabalhava no Boiler Room. Eu pedi demissão, digamos assim, e comecei a formatar o Women's Music Event com a Cláudia Seff, que não era minha amiga na época. Eu admirava muito o trabalho dela como jornalista. Inclusive, ela foi uma pessoa que me ajudou demais durante a minha vida, porque eu fazia vários projetos importantes e ela trabalhava em jornais importantes. Então, ela sempre dava essa notícia. Legal. Então, existia uma admiração entre as duas, até que a gente se juntou e, enfim, eu tinha criado um grupo no Facebook chamado Mulheres na Música, onde eu usava isso para conhecer e conectar já mulheres do mercado. E aí a gente sentou e teve essa ideia de fazer o Women's Music Event como mesmo uma necessidade do mercado, né? De virar esse quadro das mulheres da indústria da música que sempre foram muito invisibilizadas. E aí hoje, o meu business mesmo, assim, o que eu vivo, o que eu acredito, o meu propósito é o WME, é o meu primeiro trabalho. Isso já tem 5 anos, né? Desde a concepção até a gente começar a fazer. E esse ano eu fui convidada também para assumir a curadoria de música do Centro Cultural São Paulo. Quando a minha programação ia começar a rodar, a gente, fechou por causa do Covid. Mas agora a gente está tendo várias adaptações, né? Que está super legal, aliás. E basicamente é isso. Então, hoje eu faço curadoria para festivais, essa coisa do equilíbrio entre mulheres, artistas mulheres, homens. Também sou bem chamada para fazer isso em line-ups. E é isso, eu sou uma estudiosa, eu acho que eu sou uma super pesquisadora de música. Eu brinco que eu não uso as plataformas de streaming, porque eu tenho horror a algoritmos. Eu faço a minha pesquisa musical, ainda sou da velha guarda de entrar em 1000 blogs, sabe? Legal. Monique, eu queria aproveitar... Acho que é isso. Aproveitar essa sua deixa para perguntar um pouquinho sobre como que está sendo esse seu desafio, né? Você assumiu recentemente a curadoria do Centro Cultural São Paulo, que é um centro importantíssimo, né? E você chegou e logo aconteceu isso tudo que ninguém estava prevendo. Então, você está enfrentando um momento que tem um centro fechado, né? Qual é a sua prioridade no momento no Centro Cultural São Paulo? Como que vocês estão agindo? Porque eu acho que isso pode servir de exemplo até para outras pessoas que estão com essa mesma situação de ter uma casa fechada. Como manter o engajamento do público? O que vocês estão fazendo nesse momento? Você quer que eu mude? Tá muito ruim esse sol no meu rosto? Se você quiser que eu dê uma... Só tô olhando aqui, não sei se... Brilhando. Tá ok? Tá ok? Tá ótimo.
Então, o Centro Cultural, ele não tem só música, né? O CCSP. Nós somos em 10 curadorias, mais ou menos. Então, tem moda, tem música, tem teatro, tem cinema, tem as bibliotecas. Então, é uma coisa muito complexa. Então, quando tudo isso aconteceu, sendo um espaço público, primeiro foi um baque para todo mundo, né? Porque a gente estava com muita coisa. Nossa, eu não me lembro aqui se são 100 mil pessoas que vão por mês, mas assim, é uma quantidade de pessoas gigantescas que frequentam o CCSP. A gente estava com muita coisa acontecendo e, né, teve que ser interrompido. Então, realmente foi um baque. Inclusive, assim, eu comecei a trabalhar lá esse ano, mas o WME já acontece há muitos anos lá. Também tive que adiar o meu evento. E aí a gente passou por um processo aí, todo mundo de amadurecimento e de... eu acho que a gente teve que... como fala? Amadurecimento e meio que um luto, assim, meu Deus, o que vai ser daqui para frente? Como que a gente vai transformar um espetáculo de teatro numa coisa online, virtual? Então, a gente está nesse processo ainda. Na verdade, a gente já fez um planejamento que foi apresentado para a Secretaria da Cultura com sucesso. Então, todas as curadorias arrumaram algum tipo de solução para suas áreas. Entendi. Que estão acontecendo, na verdade. E está sendo um desafio. Eu sou super otimista. Eu acho que estava todo mundo muito acomodado e todo mundo usando as mesmas fórmulas há muito tempo. Então, chegou a hora da gente ressignificar os nossos trabalhos e parar e botar para pensar mesmo, né? Engraçado então, falar isso, que eu tenho percebido, assim, que parece que todo mundo virou uma startup. Estava conversando até hoje com a Raquel Lemos, ela falou, gente, como que as empresas e as pessoas também, né? As pessoas físicas, porque empresas também são formadas de pessoas, estão se reinventando assim, Sim. da noite para o dia, de uma forma assim, espetacular, né? Então, é claro que esse caminho, muita gente não tem essa capacidade, né? Ou até mesmo possibilidade, né, de conseguir vencer. Então, acho que muita gente está sofrendo no momento, mas ao mesmo tempo a gente está vendo muitas soluções novas que a gente nunca tinha pensado antes. Muito interessante esse ponto. Porque assim, essa vida virtual, ela não é nova, ela já é uma vida que acontecia. Agora a gente está num foco que o presencial não existe e a gente está focado 100% na vida virtual. Então, é um tráfego de informações gigantesco. Então, como sobressair o seu negócio, a sua ideia, né, a sua arte, nesse mundo virtual que está uma loucura? Então, assim, principalmente para as instituições públicas, às vezes as pessoas falam, lugar público, a programação. Gente, a programação do CCSP é super contemporânea. Os curadores são, assim, eu aprendo demais com eles, sabe? É alto nível mesmo. Então, como transpor isso, né, para o virtual? É muito difícil. Mas aí é muito legal, porque você pega referências, você cria. Então, a gente teve um tempo para processar. Tanto que, assim, eu como curadora de música, a gente também teve um tempo para ter liberação da Secretaria da Cultura. Porque o que acontece? Também existe uma verba que já era destinada do Centro Cultural, que agora a gente também está olhando muito para artistas mais vulneráveis, porque a gente vê muito assim as pessoas ajudando artistas que têm nome, mas eles às vezes têm até uma reserva. Agora, os artistas mais vulneráveis não têm reserva. Sim. Então, assim, como equalizar uma programação virtual com artistas com renome e artistas que não têm? Porque essas pessoas precisam de dinheiro agora. Então, é nisso que a gente está, e nisso que eu estou também trabalhando. A gente vai lançar, eu tinha um projeto super legal para lançar artistas novos no mercado, que era o Pitch CCSP, onde a gente ia fazer 4 apresentações por edição e artistas tocando 20 minutos. Como trazer isso para o mundo virtual? Então, eu estou agora fazendo esse experimento. Meu, tá uma luz na minha cara aqui. Pode trocar de luz, fica à vontade. Casa, Monique. Eu tô fazendo esse experimento agora com 4 artistas que eu já tinha fechado os shows, pedindo vídeos
mas eu vou transformar esses vídeos junto com o material que elas têm num vídeo que elas possam usar para se apresentar também. Mas com lettering, uma coisa mais feita. E estou pagando um cachê. Porque essas pessoas precisam sobreviver. Então, em troca do material, né, a gente está remunerando. E a gente tem essa responsabilidade, nós que trabalhamos em locais públicos, pessoas que trabalham com marcas, que é não somente pensar nos artistas, mas na indústria da música num sentido mais amplo, né? No ecossistema da música, porque todo mundo agora precisa sobreviver. Sim. Então, o meu momento agora é de criar workshops com pessoas do ecossistema da música, com uma engenheira de áudio, um engenheiro de áudio, para dar dicas, para, sabe, tentar englobar essas pessoas no sentido de que elas precisam dessa ajuda agora e visibilidade. Então, o CCSP, nesse sentido, está com uma programação super bacana, que a gente vai colocar agora em prática a partir de maio. Inclusive, semana que vem começa a Marcha, que é um festival feito por mulheres trans. Então, tem uma programação de 4 dias incrível de talks, shows e workshops. Vai estar lá, né, na nossa programação. E é isso, né? São pessoas vulneráveis. Não é essas pessoas vulneráveis que a gente tem que olhar. Junto Acho que com todo mundo, né? É um momento que a gente tem que ser generoso, né? Então, assim, quem tem um pouquinho mais ajuda, quem tem menos, e ao mesmo tempo, assim, você pode ajudar de forma gratuita. Se você compartilhar um post, né? Ou alguma iniciativa daquela pessoa, você ajudar na visibilidade dela também não deixa de ser uma ajuda, né? Então, assim, eu acho que é o momento da gente ajudar os artistas que a gente curte, né? E também apoiar as iniciativas que estão ajudando, né? Então, tem o fundo Juntos pela Música, que ele, até respondendo algumas perguntas aí que estão rolando nos comentários, para quem quiser se inscrever no fundo, que estão falando que não tem o link aí nesse benfeitoria.com, vou até pedir para colocar. Mas para você se inscrever, você pode ir em ubc.vc/Juntos pela Música. Lá vai ter, eu quero me cadastrar. Hoje eu vi também uma iniciativa que acabou de ser lançada, que é justamente para ajudar os técnicos, os roadies, né, e as pessoas que estão trabalhando nessa área técnica, que é o conexãomusica.com.br. O Maurício Tagliari acabou de mandar uma mensagem aqui falando, já estou usando esse espaço para divulgar essa ação também, que é importante. Eu queria falar com você, Monique, falando sobre essa coisa de startup, né, de como que as pessoas estão se virando. Você é gestora de carreira artística também, né? O que você tem, e como pesquisadora também, o que você tem visto de iniciativa que te chamou a atenção, assim? Como que esses artistas estão conseguindo monetizar o trabalho deles, de repente, de uma forma nova? Né? Porque a gente sabe que a maior parte da eu até era de shows, né? Eu vi uma coisa muito interessante que foi a Erykah Badu que fez a sua própria plataforma de live streaming. Então você assinava e ela fazia o show, acho que era no quarto dela, mas assim, ela é uma multiartista maravilhosa, bruxona. E aí ela fazia... O show custava $1. Então, você imagina, se você tem lá 6 milhões de seguidores, você atinge 20% do seu público a $1. Aí, o segundo show, ela fez a $2. O terceiro show, ela fez a $3. Então, assim, óbvio que os fãs e quem não era fã entrou nessa dela e ela conseguiu monetizar de uma forma com valor super abaixo do que você pensaria em pagar. Assim, se fosse um show dela, obviamente, mesmo que se não fosse em tempos de Covid, e uma forma muito interessante e justa. Então, eu achei incrível isso que ela fez. E os valores, ela criou a própria plataforma. E ela não está fazendo live a toda hora. Então, isso funciona muito, porque eu acho que é muito legal você interagir com o seu público, mas o público e os fãs têm que entender que você tem que sobreviver. Então, claro. Sim, achei incrível isso que ela fez. Eu acho que essas formas de vaquinha, esses dias eu vi um Instagram que é Adote um Artista. Achei muito legal. Não sei como funciona,
mas parece que você adota um artista a cada edição, não sei, isso eu achei muito legal. Agora tá rolando também, tipo, uns clubes de assinatura, onde, por exemplo, você paga um valor de, sei lá, R$ 5 por mês e você tem um conteúdo desse artista. Então, você tem um show exclusivo, você tem um talk, você tem uma aproximação com, né, o seu artista. Tinha mais uma coisa que eu até anotei aqui. Peraí, que eu achei interessante. Uma coisa que um amigo meu me falou esses dias, ele falou, Monique, ele é um DJ do Rio de Janeiro, Nepal, e ele falou que ele foi contratado para tocar numa festa virtual de umas pessoas na Dinamarca. Uau! Então, isso é uma coisa muito legal, não é? Inédito. Então, Essa assim, isso eu achei genial. E eu acho que isso vai rolar muito. Por exemplo, eu quero um show da Tulipa Ruiz, porque lá na Dinamarca parece que você já está conseguindo juntar 10 pessoas num lugar. Você já pode. Mas você não pode ir num clube, você não pode ir numa festa. Então eu vou contratar um artista para fazer um show para mim e para os meus 10 amigos. Uau! E aí você paga o fee dele e ele tá tocando da casa dele e transmitindo na sua televisão, pelo Zoom. Maravilhoso. Então eu acho que isso é uma tendência também para a gente ver como há esperança no fim do túnel e que as coisas vão aparecendo, né? Legal. Eu acho que também o papel das marcas é muito importante nesse momento. As marcas que sempre fizeram big ativações em festivais, que usam da música para vender os seus produtos, agora é a hora delas apoiarem a música, porque elas vão ter que continuar vendendo os seus produtos. Então, se você não está fazendo ativação naqueles 20 festivais durante o ano, não tire o valor, né, de patrocínio, porque ele vai precisar, peça contrapropostas em ações virtuais. Mas, assim, é muito importante as marcas olharem para a gente como elas olham o ano inteiro, né? É uma via de mão dupla. Então, para a gente sobreviver nesse momento, a gente precisa de quem tem um caixa, porque somos profissionais autônomos e não temos caixa, né? Exatamente. E mais uma forma também dos artistas monetizarem, porque eu acho que assim, para o artista monetizar com live, cara, tipo, vamos ser realistas, você precisa de muitos views. Não é um artista independente que faz uma live que dá 1000 pessoas que ele vai ganhar vida nesse momento com a live. A gente precisa ser muito realista nisso também, né? Então, merchandising, eu acho que são formas, e vão surgir muitas outras formas aí, né, de monetização. Mas essas foram algumas que eu vi. E tem que ter a conscientização do fã também, né? Do tipo, putz, meu artista tá fazendo uma live que ele tá cobrando R$1, R$2, cara, eu vou lá ajudar. Às vezes tem uma... Mas eu tô vendo um monte de live de graça, por que eu vou pagar? Você vai pagar porque você vai ajudar o artista. A resposta é simples. Uma glamourização, né, do artista. Você pensa, o cara sou fã, ele toca, as músicas dele estão em tudo quanto é lugar, ele é rico. Não necessariamente, né? A gente sabe que tem muito artista que de repente tem uma exposição ou que seja um artista independente, mas que precisa de ajuda nesse momento. Então, assim, não é o momento da gente demonizar o artista que está pedindo doação, né? É o momento de apoiá-lo. Não, de forma alguma. E também os grandes artistas que fazem live com marcas, né? Ele está ajudando toda uma equipe que trabalha com ele. Ele muitas vezes está ajudando uma causa, né? Então, acho que a gente tem que apoiar essas iniciativas. Sim. É a hora da gente trabalhar junto, né? É um momento Exato. Bastante... E eu acho que essa coisa, assim, falando dos grandes artistas, você pode concordar, você pode não concordar, mas existe isso. Também está ajudando uma classe. Ele não está ali... quer dizer, gente, eu quero acreditar que ele não está ali só pensando nele. Não, porque a gente está vendo que essas grandes lives estão recebendo muitas doações e estão ajudando muitas pessoas.
Então, se tirar dessa posição também de julgar, de apontar, porque a gente está vivendo um momento que a gente nunca viveu. Tá todo mundo experimentando. Então, não dá para você julgar o erro e o acerto. Você tem que olhar e às vezes dar um toque, mas, cara, tipo, essa coisa do cancelamento, eu acho que não é o momento. Eu acho que é o momento de olhar e falar, puta, essa coisa não foi legal, não vou fazer igual. Mas a gente está vivendo realmente um momento muito adverso. As pessoas estão com medo, as pessoas estão com medo de serem esquecidas como artistas por não estarem fazendo nada. Elas estão com medo de não ter a capacidade de criar por causa de algum bloqueio do momento. Elas estão com medo de não conseguir pagar os seus boletos. Então, assim, é muito medo. Então, a gente tem esse papel de tentar ressignificar esse medo também como um combustível aí para criar novas ideias, né? Monique, eu queria explorar um pouquinho mais esse tema live, porque a sua experiência no Boiler Room já foi há um tempo atrás, né? Num tempo que as pessoas não falavam muito de live. A gente sabe que elas já existiam, né? Esses broadcasting ao vivo aí na internet. Mas não tinha esse boom todo que ganhou durante a pandemia que a gente está vivendo, né? Hoje, você entra, por exemplo, no Instagram, toda hora tem um live with, um ao vivo acontecendo. Isso não era comum, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que era a organização de uma live na época que você fazia o Boiler Room e um pouco dos números que vocês chegaram a conquistar, né? Quando que foi isso? Conta um pouquinho pra gente essa história, que é muito legal. Então, quando o Boiler Room surgiu, ele era um projeto muito inovador na época. Então, ele era muito contemporâneo, inovador. Todo mundo que tocava no Boiler Room e tinha aquele vídeo gravado para apresentar, automaticamente o cachê já aumentava. Era uma loucura. Então, assim, eles lançavam muitos artistas. O lance era lançar artista underground. Tipo, o Chet Faker. Eu lembro até hoje, eu vendo um live dele à noite em São Paulo, ele tocando na Austrália, no rooftop, de manhã. Então, tipo assim, você vê. Isolamento. Isso lá atrás. Então, mas era já uma prática de isolamento, é exatamente isso. E aí, eu entrei no 3º ano, quando eles vieram para o Brasil. E aí, foi quando as marcas começaram a enxergar o Boiler Room, porque a gente tinha de 100, 200 mil pessoas vendo ao mesmo tempo, mundo. Era uma exposição gigantesca de uma audiência muito seleta, né? Eram realmente pessoas que gostavam de música eletrônica mais underground, não era o pop. Então, a gente atingia muitas pessoas, era um evento. Então, por exemplo, quando a gente lançava lá, 4 dias antes da live, vai ter o Boiler Room no Vidigal, eu fiz. Todo mundo, tipo, se preparava para aquela live. E era um estouro. Eram 100, 200 mil pessoas, 300 mil pessoas. Os números eram gigantes. E, naquela época, eu já tinha vendido... eu consegui trazer a marca para o Brasil, fazendo uma live que foi no mini clube ali do Cine Joia, que, gente, foi toda errada. Sério. Tipo, o cara que eu contratei para fazer o live streaming, que hoje é um mestre que trabalha comigo, ele foi a primeira dele também, ou a segunda, aí foi tudo errado, parou, e aí os ingleses mandando mensagem. Gente, eu nunca sofri tanto estresse na minha vida, mas a gente conseguiu trazer a marca para cá. Eu vendi um patrocínio gigantesco para uma marca de bebida, o que eu consegui entregar os programas que eu tinha e consegui investir nos meus programas proprietários. Então, eu fiz artistas que os ingleses queriam ver, mas que os brasileiros da música eletrônica não estavam nem aí. Que foi Hermeto Pascoal, Marcos Valle, fiz uma sessão de rap, fiz uma sessão de funk na época com a Red Bull, que sempre foi muito para frente também com relação à curadoria musical, que foi um estouro, assim. E na época o funk era o funk proibidão, era o funk da pesada. E eles foram muito corajosos, aliás.
Então, foi um sucesso, assim, durante 3 anos. A gente fazia pelo menos um por mês. Eu fiz um recorte da música eletrônica no Brasil e depois eu fui fazendo sessões de outros estilos. E era muito engraçado, porque eu tinha a audiência dos ingleses e eu tinha que agradar também os brasileiros. Então, foi um... E aí eu tinha que aprender a fazer o live streaming. Porque você imagina, uma conexão péssima no Brasil inteiro, há 6 anos atrás. E aí a gente aprendeu com os próprios ingleses, eles usavam uma mochila que era um modem, era um hub de modem com uns 10 modems mesmo, que dava tipo 10K de upload e a gente conseguia fazer o live streaming de qualquer lugar. Uau! E foi aí que eu fiz em Manaus, em frente ao Rio Negro. Um puta visual maravilhoso, que nunca tinha sido visto por ninguém, assim. Então, por ninguém, assim, pelo mundo, digamos assim, da música. A gente teve, sei lá, era isso, uma média de 100 a 200 mil pessoas vendo ao mesmo tempo. Então, eram números gigantescos, era uma equipe muito profissional. Apesar de que o Boiler Room, esteticamente, quando você pega as sessions, ele era muito escuro, ele tinha cabo. Porque era essa a estética. Ninguém queria a estética da coisa bonita, era da coisa real. Já existia isso. Então, assim, era sempre o DJ na frente da câmera. Você tá me vendo aqui, eu sou o DJ e aqui atrás está a galera. Mas na minha frente era uma parafernália de câmera, de luz, de tal. Mas você sentia, assim, a vibe de quem estava atrás. Era uma coisa incrível. Toda a sessão que a gente fazia era mágico, assim mesmo. Porque algumas sessões um também muito tinham legal. Festa, né? Que as pessoas podiam, uma festa fechada, que as pessoas... Sim, sim. E aí, o que acontecia? A festa era o mais incrível, porque a festa era concorrida. Eram 40 pessoas. Então, quem que vai poder ir nesse Boiler Room? E aí, a gente abria no site, às vezes. Então, as pessoas mandavam um nome. Quem conseguia entrar na lista era por ordem de chegada. E tinha no mundo inteiro, né? Assim, eu lembro que eu fui em Amsterdã, que era um cabeleireiro. Era num cabeleireiro, tocando vários DJs, tipo, mega famosos. E a graça era essa, porque a gente já tinha tanto festival grande, tanto clube enorme, tanta sofisticação, que o Boiler Room, né, essa sala borbulhante, isso daí era a graça. Que legal. Era todo mundo meio que jogado, festa de maluco mesmo, transmitida. Era uma coisa assim. E aí chegou um tempo que o meu último Boiler Room foi enorme, porque aí o que aconteceu? As marcas começaram a olhar a audiência, o que isso retornava para elas e começaram realmente a investir. Então, os investimentos eram gigantes para o Boiler Room. O que a gente tá vendo hoje nessas lives, isso daí já estava se fazendo, já estava acontecendo. Era muito dinheiro investido. Adidas, Ballantines, a Bembev com várias marcas, então Budweiser, Stella. Em cada país você tinha as marcas envolvidas. Então, no México, eu lembro que era Heineken. Aqui no Brasil, por muito tempo que eu fechei foi Skol Beats, mas fechei com Ballantines. Então, assim, já existia esse formato e esse investimento. Legal, Monique. E uma equipe extremamente profissional. Eu estou vendo, assim, pelo seu histórico, que você tem essa veia, assim, empreendedora, né? De produção, produziu... Empolgadona! Da comunidade do Vidigal até em frente ao Rio Negro, em Manaus, assim... Eu acho sensacional, e ainda que você carrega essa bandeira da diversidade, né? Que você se preocupa com todos os gêneros musicais, né? Apesar de ser a sua veia eletrônica, house music e tal. E aí eu queria que você pegasse esse gancho para falar um pouquinho sobre o WME, né? Sobre a mulher na música. Qual foi a sua motivação por trás de criar o WME e que explicasse um pouquinho o que é o WME para quem não conhece. E se você já tiver planos para revelar, quais são os planos de vocês? Que eu posso. Então, é muito engraçado. Eu fiz até uma... Nossa, cheia de live nessa agenda, né, gente? Pelo amor, até um pouco mais cedo. E eu falei sobre isso.
Por exemplo, na época do Boiler Room, de 60 artistas que eu coloquei, 2 eram mulheres. Então, nessa época, e também na minha vida antes disso, a maioria dos meus trabalhos eram feitos com homens. Eu trabalhava pouquíssimo com mulheres. Eu acho que a maternidade, ela me trouxe eu sempre fui uma mama, né? Eu sempre fui uma pessoa super acolhedora, super que estava ali amparando os artistas, né? Aquela coisa, aquela mãezona. Mas com as mulheres, não era um preconceito, mas eu sempre fui uma mulher muito forte, que eu exigia muito. Então, a minha equipe tinha essa coisa de que as meninas, elas estavam fazendo os contratos, a logística. Eu sempre tive numa posição que estavam os caras, por exemplo, que era a posição mais de decisões. Não tinham muitas mulheres, então eu já estava acostumada a trabalhar mais com homens. E aí, quando veio a maternidade, eu acho que veio uma mudança e já estava começando a ter uma mudança também na sociedade, na vida virtual. Eu não sei se você lembra daquelas hashtags de denúncias, né? De mulheres fazendo meu melhor amigo. Então, começou um movimento muito grande na música, na publicidade, junto para mim com a maternidade. E algumas conferências começaram a fazer painéis específicos do tipo mulheres na música. E aí eu comecei a perceber quantas mulheres eu trabalho, né? Quantas mulheres estão ao meu redor? E realmente eram muito poucas. Aí eu participei de um projeto na Red Bull, que era uma residência artística, que tinham lá 5 times e cada time tinham 10 artistas. E eu não era artista, mas eu dava consultoria para os artistas que estavam lá. No fechamento desse projeto, Pulso, juntaram todas as mulheres, que eram tipo 10% das pessoas que estavam participando. E a gente fez um talk falando sobre o papel da mulher no mercado. E aí tava lá Jussara Marçal, eu, a Cláudia Sef estava mediando, Amanda Mussi, Karen Cunha, que era da Secretaria da Cultura. Tinha uma mega diversidade. E aí a gente começou a conversar e se conhecer. E a Cláudia fez uma provocação, né? Até, você fez o Boiler Room, quantas mulheres você colocou? E aí eu falei, caraca, 2. E aí eu fui, naquele dia me deu um clique. Eu saí de lá, montei um grupo no Facebook com elas. E aí a gente foi adicionando outras mulheres, mas no intuito de se conhecer e de trocar, né? Tipo, putz, eu tô precisando de uma advogada de direitos autorais. Eu só usava aquele cara. Será que eu não posso experimentar uma mulher? Eu tô precisando de uma produtora. Eu só usava aquele cara. Será que a gente não consegue fazer? E dali surgiram muitos projetos. Hoje tem 2.000 pessoas no grupo. E eu planilhei aquelas mulheres na época. Eu nem sabia o que eu ia usar, como que eu ia usar. E aí foi o dia que eu me encontrei com a Clau, que a gente falou, vamos de repente fazer uma conferência, alguma coisa junto com essas mulheres que estão ali no grupo. E aí surgiu a ideia de fazer a conferência do WME, onde a gente ia juntar mulheres falando sobre música, negócios e tecnologia. E não como era ser mulher na música. Gente, como que é ser mulher na música? Como que é ser homem na música? Não dá, né? Quer dizer, naquele momento até dava, porque a gente falava que a gente sofria de assédio e tudo mais. E isso foi melhorando, ainda não está 100% óbvio, mas a gente já se sente mais segura, digamos assim, porque os homens aprenderam que eles precisam respeitar mais a gente. Não todos, mas alguns no mercado. E aí foi esse começo onde a gente pensou em juntar essas mulheres, aí veio a ideia do portal com notícias, aí vieram várias outras ideias até chegar na premiação, onde a gente via que nas premiações de música as mulheres quase não existiam e que em certas profissões as mulheres eram completamente invisibilizadas e nem empregos tinham, né? Então, assim, como produtora musical, as instrumentistas, as pessoas falavam, nossa, mas não tem guitarrista. Gente, tem 300.000, a gente só precisa saber quem é. Então, a ideia da premiação dar essa luz para a classe, não é para indivíduas. Não é para uma mulher só, a vencedora.
Porque a gente fala que o WME, não, a gente não está falando de uma mulher que vai lá e pega o troféu. A gente está falando de muitas mulheres, a gente está falando de muitas vozes, né? Isso. Então, depois, só para finalizar, depois de 4 anos, a gente entende que o papel do WME hoje é de ser uma vitrine, de fazer conexões, claro, de mulheres, mas ser uma vitrine para outros festivais e outras conferências, do tipo, eu quero contratar uma mulher, uma engenheira de áudio, mas eu não sei onde achar. Putz, eu sei que lá no WME eu vou encontrar. Eu quero encontrar uma mulher que fale sobre direitos autorais. Nossa, mas eu vi um painel lá no WME que tinham 4. Então, a gente acaba servindo como uma vitrine de mulheres profissionais, mas também de assuntos e inovação. Porque o WME sempre vem com formato novo, sempre vem com ideia nova. Então, acho que o nosso papel mesmo é ser uma plataforma de música, e não só de mulheres. Isso é muito importante, Monique. Eu queria só complementar que quando a gente fez, você conhece o relatório que a OBC faz, né, já há 3 anos, que é o Por Elas que Fazem a Música, que surgiu também dessa provocação que a gente começou a ver que a gente tinha pouquíssimas associadas mulheres. Então a gente resolveu estudar isso. E no primeiro e no segundo relatório a gente conversou também com diversas artistas perguntando o porquê. E aí a gente viu que estava muito no discurso delas que era por falta de referência, né? Então elas não, de repente, quando eram pequenas, nunca viram uma mulher tocando bateria ou tocando guitarra, nem se imaginavam naquela posição, né? Então isso não fez parte do imaginário dela na criação. E aí a ideia do relatório também tem essa ideia de dar um pouco de visibilidade a esse gap que existe, né? Essa diferença de como são poucas as mulheres que estão nessas posições, né? E por isso que também a gente apoia o WME. E aí eu queria que você complementasse. Você disse que já tinha alguns planos para falar sobre o WME. Você já pode compartilhar alguma coisa com a gente? Você tinha caído? Não posso. Não, é que deu nas redes sociais, quando eu fico mais de, sei lá, 1 hora, ele dá uma travada. Eu preciso tirar isso. Então, eu não posso falar ainda o que vai ser o WME. De jeito nenhum, mas tá formatada a ideia do que vai ser. A gente já começou a trabalhar no que vai ser. E ele vai acontecer, porque a gente viu que muitas conferências estão indo para o ano que vem e muitas conferências estão fazendo lives no YouTube. Então a gente está criando uma coisa super especial, que vai ser uma experiência inovadora mesmo. E vai acontecer. E vai vir lindo, e vai vir incrível, mas eu não posso dar detalhes. Tudo bem, que eu estou curiosa. Anunciar e falar qualquer coisa. Bom, você vai saber porque o BC faz parte do WME, mas a gente só vai anunciar qualquer coisa quando a gente sentir... Primeiro, a gente sair do isolamento e a gente sentir que o clima está propício para falar o que é. Porque a gente está passando por um momento muito delicado, né? É difícil você, anunciar... Não sei, a gente ainda não... Até porque a gente está nesse momento de desenvolvimento. Faz 1 semana que a gente decidiu como vai ser. Então, e o que a gente vai ter que desenvolver, porque a gente vai ter que desenvolver uma coisa com tecnologia, uma coisa própria para o WME. Então, a gente vai ter que esperar. Mas vamos vir e a mulherada vai vir com tudo. Espere. Claro. Tá bom, Monique, eu queria só responder uma pergunta que passou nos comentários aí. Alguém perguntou sobre a arrecadação de direitos autorais. Para quem não sabe, está chegando aqui de paraquedas, a OBC faz gestão coletiva de direitos autorais, né? A gente arrecada e distribui direitos autorais quando a música está sendo utilizada. Essa arrecadação é feita através do ECAD, que é um hub que representa 7 associações. A OBC é uma delas. A gente representa hoje 60% aproximadamente da distribuição que é feita pelo ECAD. Então, assim, a gente já prevê uma queda também, porque, obviamente, muitos lugares, casas de show estão fechadas, e isso aí é grande parte da nossa arrecadação, né? Os bares, restaurantes, o que a gente chama de clientes gerais também, a gente simplesmente parou de enviar cobrança para esses locais que estão fechados, né?
Então, a gente já prevê uma queda de aproximadamente 30% na arrecadação desse ano. Então, a gente vai sofrer um baque também. Mas os outros meios, né, as outras fontes pagadoras continuam pagando. Então, quando a sua música está tocando no rádio, quando a sua música toca na TV, né, ou outros locais de frequência coletiva, a gente continua fazendo essa arrecadação e distribuição normalmente. Então, assim, o que eu recomendo para os associados da OBC é usar esse tempo um pouquinho para usar melhor as ferramentas que a gente tem online, né? Verificar se seu repertório está tudo cadastrado, para ver se você está recebendo direitinho aquela música que você fez há um tempo atrás. Verifica os seus demonstrativos, né? Ver se sua música está registrada direitinho. E também os seus fonogramas, né? Ver se os SRCs dos fonogramas que você participou estão cadastrados na ferramenta. É só você entrar lá e verificar. E eu queria perguntar para a Monique se ela tem alguma consideração final, que a gente já está chegando aqui, faltam 10 minutos para encerrar nosso ao vivo no Instagram, que com 1 hora ele corta. Então, eu queria perguntar para ela se ela quer deixar algum recado para os artistas, né? Que a gente tem muitos artistas independentes que seguem a página da UBC. E o que ela quer deixar de recado? Bom, eu acho que é um momento que está sendo transformador para todo mundo. Eu acho que a gente tem que ter calma. É difícil também pedir calma. Eu acho que às vezes eu, como uma bela Ariana, quando falam calma para mim, eu fico mais nervosa. Mas eu acho que é o momento da gente, né, fazer pesquisas, acreditar que isso vai mudar, tentar ser otimistas, trocar com pessoas. Não existe uma fórmula, né? Eu acho que está todo mundo se reinventando e essa não cobrança tão férrea, eu acho que é um momento que não precisa ter, porque isso só traz mais bloqueios para a gente. Então, a partir do momento que a gente consegue se aquietar, que é difícil, as ideias vêm, as soluções aparecem, ninguém vai ficar desamparado, todo mundo tem alguém para pedir ajuda. Eu acho que ser humilde também para pedir ajuda nesse momento e também perguntar se as pessoas estão precisando de ajuda e acreditar que a gente vai passar e que, sabe, se o universo conspirar, a gente vai passar e vai se transformar e as coisas vão ficar muito melhores. Então, eu acho que é isso, né? Pelo menos é o que eu estou tentando fazer, ressignificar todos os meus trabalhos, demorei um tempo para isso. Todo mundo tem seu tempo, esse é o mais importante, a gente até descobrir os nossos tempos e cuidar da nossa saúde, porque a gente vai precisar. Depois que tudo isso acabar, a gente vai precisar trabalhar muito para reconstruir muitas coisas. E olhar para o amiguinho do lado, né? E não achar que só você tem que sobreviver nesse momento. Todo mundo tem que sobreviver. Então, empatia e solidariedade. Acho que é isso. Ótimos recados. Uma curiosidade pessoal minha. Você está super acostumada com home office, né? Que eu sei que você já trabalha de casa há muito tempo. Mas como que está sendo com a sua filha pequena em casa? Porque ela deve estar sem escola, né? Sim, olha, não é fácil, gente. Tem momentos assim que eu fico com o coração super apertado, porque ela fala assim, mamãe, me dá atenção. E você não pode dar atenção naquilo. Parece que o meu dia ele tá mais curto e eu tô tendo mais coisas para fazer. Mas, enfim, é um jogo de pratos, né? Eu sou casada, então eu tenho meu companheiro que a gente divide as coisas. Então, também tá trabalhando de casa, que é publicitário. Então, tem momento que a gente tem que bater as agendas. Uhum. E agora eu tô no interior, eu vou fazer uma coisa que eu não deveria, mas eu vou mostrar essa vista para você. Ai, obrigada. Ah, que lindo! Que delícia. Então, assim, um alento pro meu coração. E agora ela tá com voo, então eu tô tendo uma ajuda. Eu resolvi vir para cá porque eu tenho bronquite, como eu falei, eu tô com um pouco de medo de contrair esse negócio. E foi difícil desapegar de São Paulo. Aqui a conexão é boa, não é? Enfim. Então eu tô me virando meio que assim. Aí tem as aulinhas online, ela faz, sente falta, vê os amiguinhos no Zoom, pede para ligar para os amiguinhos. Mas é um jogo de vários pratos, né? Tem que ter paciência, tem que ter muito amor. E vamos que vamos. Que é esse momento, assim. Tem um artista da UBC, que é o Jonathan Fer, que ele criou um movimento que eu acho que é do momento. O Bora Espalhar
amor. Eu acho que é o mote do momento. Monique, eu queria te agradecer muito por ter participado do Janela UBC. Muito obrigada pela entrevista, por todas as suas dicas, sugestões, por toda a inovação que você mostrou para a gente. Obrigada por esse barulho de passarinho nesse local maravilhoso que você está proporcionando para quem em apartamento. Isso é um alento. E aí, para quem está assistindo, eu quero agradecer muito também. Dizer que essas lives elas ficam disponíveis lá no canal do YouTube da UBC, que é o UBC Música. E eu recomendo vocês assinarem a newsletter da UBC. É só entrar no site, no rodapé tem um localzinho para você assinar, para você ficar por dentro do que está acontecendo com relação ao fundo, para entrar em contato com a gente também. E se manter conectado com a UBC, se você é associado, né? E ver como que a gente pode ajudar vocês. E aí, também tem um comentário pinado aí com o nosso fundo. Para quem quiser doar, a gente agradece muito a cada R$1 doado. Mais R$1 é acrescentado, porque esse fundo está aprovado na iniciativa de match funding do Spotify. Para quem é artista, também pode colocar esse fundo no seu perfil de artista, tá bom? Dentro do Spotify for Artists. Então é isso. Sem mais delongas, muito obrigada, Monique. Obrigada a todo mundo. Obrigada, querida. Até a próxima. Muito obrigada. Doem que a gente está precisando. Beijo.